Olá, meus irmãos, vamos estudar a parábola da figueira. Muita gente tem dificuldade em entender essa parábola, então nós vamos começar por aqui. Bem, a parábola da figueira é uma explicação que Jesus está dando sobre um assunto que ele tinha falado um pouco antes. Então vamos ver o texto e o contexto sobre a parábola da figueira, certo? Vamos lá. Jesus tinha dito em Mateus 24, verso 29 em diante, ele diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias. Bem, que tribulação é essa? Do verso 21. Então, no verso 21, Jesus tinha falado sobre a grande tribulação. Então, ele está dizendo que depois, não é antes e nem durante. Ele diz, logo em seguida, ou logo depois da tribulação, o sol escurecerá. E aí você está vendo aí um símbolo do sol, para você guardar isso na mente, quais são os sinais que Jesus está dando da sua vinda. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, você está vendo ali uma lua. As estrelas cairão do firmamento, você está vendo uma estrelinha, e os poderes do céu serão abalados. Bem, esses são os sinais. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, certo? Bem, então aparecerá, mas o sinal do Filho do Homem só aparecerá depois que o sol escurecer, a lua não der sua claridade e as estrelas caírem do céu. Bem, esses são sinais que precedem, ou seja, que vêm antes da vinda de Jesus, certo? Guarda isso. A parábola da figueira vai explicar sobre isso, porque só depois de aparecer todos esses sinais, ou de escurecer esses sinais, né, que vai escurecer o sol, a lua, as estrelas, enfim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, vão ver, não vai ser nada escondido, verão o Filho do Homem vindo, está falando da sua vinda, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O que é glória? Glória é brilho. E ele, Jesus, enviará os seus anjos, para quê? Com grande som de trombeta. Olha aí, ó, que a trombeta fala do arrebatamento, fala da ressurreição dos santos. E da vinda de Jesus, evidentemente, porque está aqui nesse texto também. Os quais, esses anjos vão fazer o quê? Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ok? Bem, guarde essas informações. Por quê? Logo em seguida, você pode observar que aqui nós estamos em Mateus 24, do verso 29 ao 31. No próximo verso, que é o verso 32, diz assim: aprendam, Jesus quer que a gente venha aprender, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, o que tem a ver as folhas brotarem, né, na parábola da figueira? Jesus usou a figueira como um tipo para falar do tempo do fim. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. E aqui acabou a ideia da figueira. O ramo renovou e a folha brotou. Brotou folha. Então, a próxima estação é o verão. O verão está próximo. Então, esse sinal que o verão está chegando é o quê? As folhas brotarem. Aí Jesus diz, assim também vocês, quando virem todas estas coisas, que coisas? Essas coisas que Jesus falou, o sol escurecer, quando você vê a lua não dá a sua claridade, as estrelas caem do céu, né? Então Jesus vai e diz, assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração. Qual geração? A geração que vê todas essas coisas, sem que tudo isso aconteça. Jesus não está falando aqui da geração dele, ele está falando da geração que vê, quando virem todas essas coisas. Isso é, o sol escurecer, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Vamos ver quando isso acontece. Mas antes, aqui em Mateus só disse o seguinte: quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Próximo o quê? Bem, Lucas vai esclarecer um pouquinho mais para nós. Diz assim, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores, não apenas a figueira, todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Percebeu como é que ela é simples a parábola? Você viu brotar as folhas, como Mateus diz? Então, a próxima estação é o verão.
você viu acontecer estas coisas, o sol escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do céu, isso são sinais. Então, para quê? Para você saber que o reino de Deus está próximo, isso é, a vinda do Messias. Cristo vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, com brilho, mas só volta depois que você vê todas essas coisas acontecerem. E quando é que essas coisas acontecem? Vamos ver aqui, em Apocalipse 6 está escrito: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Esse selo é daquele livrinho que é aberto para ler uma história que está por acontecer. Então ele quebra o sexto selo e começa a narrar e revelar para nós o conteúdo dessa revelação bíblica. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de silício ou um saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue, se escureceu também. As estrelas caíram, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira. Olha aí os sinais: sol escureceu, lua não deu a sua luz, as estrelas caíram do céu como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Por que ele está se recolhendo como um pergaminho? Porque a história está terminando de ser contada ali. Então, os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Certo? Vamos lá. Jesus começa a falar assim: olhem, vejam. Jesus nos mandou observar os sinais da sua vinda. Afinal de contas, se há sinais da vinda de Jesus, significa que ele não vai vir antes que os sinais venham se cumprir, certo? Vejam. Então ele diz: olhai para a figueira, mas não somente para a figueira, olhe também para todas as árvores. Então ele diz o comportamento das árvores. Quando elas dão brotos e começam a surgir folhas, você sabe que está próximo o verão, certo? Qual é o sinal que o verão está para chegar? Brotos e folhas. Quando começa a brotar folhas, você sabe que está chegando o verão. Da mesma forma, quando você vê os sinais da vinda de Jesus, você sabe que o reino de Deus está próximo.